Ok, amigos. Meu nome é Cláudio Cavol, presidente do Setlog, proprietário da empresa Três Américas Transportes. A grande maioria já me conhece, mas vale a apresentação aos que ainda não me conhecem. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo nosso lá da região de Corumbá, Lorival Vieira Costa Júnior, presidente do Setlog Pantanal e também proprietário da empresa de transportes Atrium. Júnior, seja muito bem-vindo para essa breve conversa que nós teremos hoje, onde poderemos debater alguns assuntos importantíssimos, principalmente com a nossa região de fronteira, que é Corumbá, dos problemas que o transporte rodoviário internacional tem naquela região, do futuro econômico de Corumbá, da rota bioceânica, se é viável por Corumbá, se é viável, que existe uma eterna discussão em cima disso, por Porto Murtinho, por Ponta Porã. Enfim, estaremos tratando aqui hoje de assuntos diversos e de muito interesse para o segmento de transporte rodoviário de carga. Seja bem-vindo, Júnior, é um prazer ter aqui você hoje conosco. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente ter esse bate-papo aqui. Para quem o Cláudio já me apresentou, mas eu gostaria de novamente dizer, eu sou o presidente do Setlog Pantanal. Meu nome é Lorival Vieira Costa Júnior. Eu já estou lá à frente do Setlog Pantanal há alguns anos. A gente, antes disso, tinha uma associação que foi convertida em sindicato. No geral, à frente da área de representando as transportadoras, eu já estou há 11 anos nesse ramo representando as transportadoras. Essa era uma associação, né, Júnior? Como chamava a associação? A associação chamava ATIC, Associação das Transportadoras Internacionais de Corumbá. A gente iniciou isso lá justamente para começar a ter um canal de comunicação com a Receita Federal, com o MAPA, com a própria AGESA, já que a gente não tinha esse canal de comunicação aberto antes. Na verdade, era a Receita Federal e os transportadores. Não existia uma entidade de classe que os representasse a gente lá. Então, depois de muitas dificuldades, a gente resolveu montar essa entidade para poder começar a ter voz dentro da cidade. Porque até então, para se marcar uma reunião com o inspetor da Receita Federal, tinha que mandar carta para Brasília. Júnior, a transição da entidade, da associação de vocês, para o Setlog Pantanal, que é um sindicato, vocês sentiram uma maior representatividade perante essas autoridades, principalmente perante a Receita, que é um órgão lá que vocês têm que ter um relacionamento muito afinado, muito, às vezes, até mais duro, para que a coisa ande com mais rapidez, com mais celeridade. O sindicato ajudou isso, a criação do Setlog Pantanal? Olha, a gente percebeu muito essa mudança com esse tratamento. Quando a gente fala que é do sindicato das empresas transportadoras do Pantanal, a coisa parece que tem outro peso. Realmente, a gente só ganhou com a criação do sindicato. Foi muito importante, houve um ganho muito considerável nesse tema. Que bom, Júnior. Eu lembro que quando nós levamos essa ideia até vocês, da criação do sindicato, todo mundo aderiu rapidamente a essa ideia e apoiaram, e eu fico muito contente de que nós tenhamos, então, primeiro você de presidente do Setlog Pantanal, que tem representado muito bem o nosso segmento naquela região, e segundo que nem você disse, já é um sucesso e tomara que continue crescendo e representando cada vez mais o nosso segmento lá. Júnior, a situação, já que nós estamos falando de receita e da representatividade que o Setlog tem lá perante esses órgãos, nós estamos hoje com um problema muito sério, que é essa greve dos servidores federais, né, da Receita Federal. Como que você está vendo isso lá? Como que o segmento tem sentido isso em Corumbá, na fronteira com a Bolívia? Então, na verdade, a greve da Receita Federal ela começou essa operação padrão no final de dezembro, que a gente já começava a escutar, que os fiscais já começavam a dizer, olha, o negócio não está bem, a gente vai começar a parar, sabe? Então, assim, isso vem chegando para a gente já em 30 dias de operação padrão. A quantidade de canais vermelhos aumentou muito,
mercadorias que antes não caíam em canal vermelho, hoje estão caindo em canal vermelho. E isso vem causando um prejuízo grande para a transportadora. A gente entende que a Receita Federal, que os fiscais querem fazer essa mobilização, a gente concorda, respeita isso. Só que hoje quem está pagando o pato é o empresário. Hoje um caminhão parado... Sempre em cima do empresário, né, Júnior? Sempre em cima do empresário. Então, quer dizer, hoje quem está pagando a conta não é o governo federal. Quem está pagando a conta é o empresário. Aquele caminhão que está dentro do Porto Seco parado, gera desgaste com o importador, porque ele não entende, né? Ele quer receber a carga dele, gera desgaste com o motorista, gera desgaste com o Porto Seco, né? Porque isso tem um custo, esse caminhão parado lá. Isso tem um custo. Repassar isso para o importador é muito complicado. Ele fala o seguinte, o problema foi na minha documentação? Eu sou o problema ou quem é o problema? Não, o problema é a Receita Federal. A Receita Federal, a aduana, né? É a aduana. Do seu país ou do meu país? Não, do seu, né? Então, infelizmente, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema seu que inclui dentro do transporte. Júnior, quantos caminhões passam por dia, em média, pela AGESA de Corumbá? Saem da AGESA, em média, 250, 300 caminhões por dia. Saem da AGESA. Mas para essa operação agora, Tartaruga... Hoje deve estar saindo uma média de 150 caminhões. Nossa, é muita coisa, hein? Isso é muito complicado. É muito complicado, porque tudo diminui o ritmo, né? Tudo diminui o ritmo. O Porto Seco não consegue emitir as senhas de entrada na mesma proporção. Por quê? Porque tem caminhões lá dentro aguardando a liberação. O Porto Seco não consegue despachar na mesma velocidade, né? Com o sistema DUI que acontece hoje, que nós temos na nossa fronteira, os canais verdes são liberados pelo próprio Porto Seco. Então a gente não depende da Receita Federal em 70%, mas em 30% nos canais laranja e nos canais vermelhos a gente depende da Receita Federal e que vem ocasionando esses atrasos. Bastante complicado. Eu imagino que daqui a uns dias o setor do agro vai começar a sentir a pressão, porque hoje a ureia que o Mato Grosso do Sul e que o Mato Grosso consomem em grande parte vem da Bolívia. E isso já está refletindo. Hoje na Bolívia existem filas imensuráveis de caminhões parados do outro lado, aguardando para poder entrar no Porto Seco. E daqui a pouco vai faltar adubo para o agro. Tanto a ureia como para o próprio borato, o boro que o pessoal chama, isso vem da Bolívia e o agro vai começar a sentir a falta desse produto. Júnior, isso que você citou da ureia e do borato tem aumentado muito o comércio entre os dois países. A Receita Federal em nenhum momento está se adequando ou está procurando se adequar a esse aumento considerável de movimento, eu diria que até 3 ou 4 vezes mais do que existia há 5 anos atrás? Na verdade, Cláudio, o sistema da Receita Federal ele vem se modernizando. Isso a gente tem que citar isso. O sistema da Receita Federal ele vem se modernizando para ter mais rapidez e fluidez nos despachos. Só que Corumbá tem um problema. A mesma estrutura logística de Corumbá hoje é a mesma estrutura de 25 anos atrás. A estrutura logística da cidade não acompanhou o crescimento das exportações e das importações. Hoje nós temos um gargalo enorme que é a ponte Brasil-Bolívia. Essa ponte tem mais de 30 anos, que antes passavam carros pequenos e caminhões truque, há 30 anos atrás, e é a mesma ponte que hoje faz a ligação do Brasil e Bolívia, onde passam veículos de alta tonelagem. Aí você imagina essa estrutura, que empresa que resiste com a mesma estrutura física há 30 anos? Nenhuma. Nenhuma. Então o governo falta fazer infraestrutura logística na nossa cidade. Júnior, nós defendemos o Setlog, MS tem sempre batido e defendido de que o nosso estado e o próprio Brasil, com outras fronteiras e outras regiões, criem aduanas integradas,
que os dois países têm a aduana no mesmo espaço, onde o caminhão ou então o turista entre por um lado e no mesmo espaço ele já sai do outro lado liberado. E nós vimos isso, e é perfeitamente possível, nós vimos isso entre a fronteira da Argentina com o Chile, que a liberação foi muito rápida e a aduana era integrada. Como que você vê isso? Você teria alguma sugestão para que as autoridades pudessem, para que nós pudéssemos colaborar com as autoridades com alguma ideia? Você acha que em Corumbá caberia isso, uma aduana integrada ou não? Na verdade, a gente já tem uma área de controle integrada lá, a ACI Corumbá. Existe já essa área de controle integrada. A aduana boliviana hoje ela funciona dentro do Porto Seco, dentro da GISA. Já funciona. Em 80% das cargas que são feitas, as liberações dentro da GISA, que são despachos antecipados, eles saem dali de dentro da GISA diretamente para os importadores. Mas ainda falta muito procedimento que deve ser uniformizado. Quando a gente tenta conversar isso com a própria aduana, às vezes, junto com a Receita Federal, para poder uniformizar. Peraí, se deu esse canal, vamos tentar resolver isso aqui. Como a Receita Federal ela tem os procedimentos dela e a aduana boliviana tem os procedimentos dela, eu acho que falta fazer uma mesa de trabalho, chamar os responsáveis da aduana brasileira, chamar os responsáveis da aduana boliviana, para fazer uma integração 100% da área de controle integrado. Não existe hoje, não é 100%. Não, hoje não é 100%. Hoje nós temos 80% da área de controle integrada eficaz, mas ainda falta. A gente precisa avançar ainda mais para a gente ser mais eficiente, para que as liberações possam acontecer muito rápido. Sabe? Hoje a liberação da Receita Federal, ela acontece hoje em 15 minutos. Depois que o caminhão entra no Porto Seco, é dada a presença de carga, em 15 minutos o caminhão está liberado. Só que quando essa documentação vai para a aduana boliviana, a gente demora aí de 4 a 12 horas ou até mais para poder liberar um caminhão. Então é muito tempo parado. É muito tempo parado. Então, assim, a gente está tentando resolver isso em Corumbá com a Receita Federal e com a aduana boliviana. Mas quando a gente chega em determinados pontos, a gente vê que nem a Receita Federal de Corumbá e nem a aduana, eles não têm autonomia suficiente para dizer, vamos fazer, vamos dar um passo à frente e vamos unificar esse procedimento. Então eu acho que está faltando isso, da gente unificar alguns procedimentos para a gente chegar em 100% de aproveitamento dentro da nossa área de controle integrado. Nós percebemos isso aqui em Ponta Porã, nós participamos de uma tentativa de modernização da aduana, tanto do Paraguai quanto do Brasil, e a gente percebeu que o servidor público federal do Brasil, ele tem interesse em melhorar isso, mas infelizmente a estrutura como um todo é muito pesada, muito arcaica, e eles barram nisso com frequência, nessas tentativas de mudança. Júnior, as entidades têm que continuar pressionando nossas autoridades para que isso mude rapidamente. Recentemente, quando começou essa operação padrão da Receita Federal, eu tive em contato com o presidente da CNT, nossa Confederação Nacional de Transporte, e relatando esse assunto e pedindo ajuda também da CNT para que, juntamente com o Paulo Guedes, enfim, com toda a equipe econômica, resolvesse rapidamente esse pleito dos servidores para que volte a funcionar como era antes, que já não era o ideal. O tempo que demorava antes já não era ideal. Já imaginou agora, né, Júnior? Então, em Ponta Porã ainda tem mais problemas que a gente em Corumbá, porque Ponta Porã, o canal verde, o amarelo e o vermelho são liberados pela Receita Federal. Lá não tem Porto Seco, né? Lá é a Receita Federal que faz toda essa liberação. Então, assim, Ponta Porã tem mais problemas hoje do que Corumbá. É verdade, né? é verdade. Ponta Porã tem mais problemas hoje que Corumbá. Eu tive em Ponta Porã algumas vezes e olhei e passei na frente da Receita Federal e, na verdade, aquilo é um absurdo. Estrutura zero. Aquilo é um absurdo. O caminhoneiro sofre muito lá. Eu infelizmente, é muito complicado hoje. Quem hoje trabalha em Ponta Porã com transporte internacional. Júnior, em 2013 nós fizemos uma expedição buscando os portos do Pacífico e tal, saindo por Corumbá, atravessando a Bolívia, e nós alcançamos então os portos chilenos. Na época, em 2013, Júnior, nós sentimos claramente que a Bolívia era totalmente refratária
essa ideia de um corredor bioceânico, enfim, um corredor de exportação entre o Brasil e o Chile, passando os nossos caminhões pela Bolívia. Fizemos algumas reuniões em La Paz, na Bolívia, e nós percebemos isso das autoridades bolivianas, que eles não queriam. Eles não queriam. Apesar de que, na época, o Evo Morales e o Lula inauguraram a rodovia, na época inauguraram a rodovia até Santa Cruz de La Sierra, né? Dizendo que o corredor já era uma realidade, existia. Hoje, como que você vê isso? A Bolívia está mais aberta para que de repente o Brasil passe a utilizar as estradas bolivianas como realmente uma rodovia de exportação de nossos produtos até os portos chilenos, até Arica e Iquique? Na verdade, esse corredor bioceânico hoje ele já funciona. Precariamente, mas funciona. Tem que se trabalhar muito, muito, para poder funcionar isso com excelência. Hoje, na verdade, hoje passam cargas para o Peru e para o Chile, por Corumbá. Já passam. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena. Muito pequena. E dentro do trajeto que passa pela Bolívia, ainda falta a gente discutir a questão do diesel. Porque o diesel, quando o brasileiro ele quer abastecer lá, ele tem que abastecer num preço internacional. Né? Esse é um dos pontos. A gente não tem ainda aqueles locais onde aquele motorista pode parar para descansar. Né? Ainda falta um pouco de clareza, né? Quanto às leis de trânsito que aquele motorista enfrenta quando ele é parado pela polícia boliviana. Sabe? Então, assim, ainda tem que se trabalhar muito nesse sentido ainda. Mas antes da gente chegar nisso, Cláudio, quando a gente fala assim, o corredor bioceânico, a gente primeiro tem que arrumar o nosso quintal. Nós temos que arrumar Corumbá. Nós temos que ter uma aduana com excelência. A aduana brasileira e a aduana boliviana tem que ser 100%. Não adianta a gente falar assim, pensar em carga para o Peru e carga para o Chile, passar por esses países para chegar nesses portos, se lá na entrada, se lá no começo, porque Corumbá não é o final, Corumbá é o começo, né? É o começo para o Brasil poder alcançar o Pacífico. Então, quer dizer, se a gente não tratar Corumbá como um começo, se a gente não tratar que a gente precisa ter excelência em Corumbá para poder prestar serviço para a Bolívia, para o Peru e para o Chile, para a gente poder chegar na Ásia, a gente não adianta. A gente precisa ter esse trabalho primeiro lá em Corumbá. Mas para isso tem que ter investimento em infraestrutura logística. A gente precisa disso. O corredor bioceânico já existe. Já se trabalha. Pifiamente, muito pouco, mas já tem. E para ter um ganho maior nisso, a gente precisa trabalhar primeiramente a entrada, que é lá em Corumbá. Nós defendemos muito isso perante nossas autoridades e nós não entendemos o porquê que nossas autoridades, Júnior, ainda não olharam com mais carinho para esse quesito que é nossas fronteiras. Não só Corumbá, como, por exemplo, Porto Murtinho e Ponta Porã, se fossem modernizadas a questão das aduanas, se essa questão do transporte rodoviário com nossos caminhões dentro desses países também fossem rapidamente feito um acordo, apesar de já existir o ATIT, mas esses países não gostam de seguir esse acordo internacional. Se tudo isso fosse rapidamente resolvido, eu tenho certeza que o Mato Grosso do Sul seria um estado muito mais rico do que é hoje, e Corumbá estaria em outro patamar com toda certeza, porque não somente o transporte internacional de cargas ganharia, mas também o turismo ganharia muito. São regiões ricas que poderiam explorar muito mais o seu turismo e não fazem isso, talvez por uma questão de burocracia interna do nosso estado e do estado da Bolívia, por exemplo. Essa semana mesmo fiquei sabendo que o Mato Grosso do Sul, o país que mais manda turistas para o Mato Grosso do Sul é o Paraguai. Olha só que coisa que eu não havia pensado. Né? Que inversão. Que inversão. Quer dizer, dentro do Mato Grosso do Sul, quem mais vem para cá de turista internacional é o Paraguai. E a Bolívia está em terceiro lugar.
Então, o porquê não nós melhorarmos toda essa infraestrutura nossa para receber esse turista e para receber também esse comércio internacional de cargas? Eu acho que nós temos que continuar brigando, Júnior, você faz parte dessa luta, para mostrar para nossas autoridades que nós estamos perdendo toda vez que uma autoridade fica omissa quanto a isso. Mas eu fiz questão... Eu gostaria de abrir um parênteses nessa questão do turismo. Hoje, na verdade, inverteu o turismo de compra. Antigamente era o corumbaense, né? E ia gente de Campo Grande, São Paulo, para fazer o turismo de compra em Porto Quijarro, em Arroio Concepción. Né? Iam sacoleiros, né? E, assim, movimentava a nossa fronteira, né? E Corumbá acabava perdendo dinheiro, né? Porque assim o próprio corumbaense ia procurar do outro lado um produto mais barato. Né? Iria procurar esse produto mais barato. E hoje não. Hoje, o boliviano está vindo em Corumbá fazer compra. Olha que interessante. Hoje ele está vindo, como a diferença cambial hoje está alta, então hoje ele vem em Corumbá, ele vem procurar em Corumbá calçado, roupa, material, produto de limpeza, produto alimentício. Então, assim, hoje, o comércio de Corumbá hoje, se eu posso estar enganado, mas assim, hoje 50% do comércio de Corumbá hoje está sendo sustentado pelo boliviano. E você vê, ele já aprendeu a chegar em Corumbá. Hoje, os finais de semana, se você vê a quantidade de veículos que estão indo a Bonito, de bolivianos, fazer turismo, a quantidade de bolivianos que eu conheço que está vindo a Campo Grande vir aqui também fazer compras, turismo de compra, é muito grande. Então, quer dizer, isso foi possível por quê? Porque existe uma estrada que liga os dois países. Antigamente isso era praticamente impossível. Isso era praticamente impossível, porque só se rodavam caminhões e precariamente, estrada de terra, ou seja, depois que foi inaugurado, ou seja, depois de quantos anos esse turismo vem acontecendo? Né? Então, por quê? Eu acho que falta incentivo nesse ponto. Então, assim, acho que os governantes têm que entender que se abrindo as fronteiras para o transporte internacional e dando condições para isso, o turismo vem atrás. E eu acho que isso o turismo é muito rico para isso. Eu acho que tanto o Estado, quanto a Bolívia, quanto o Paraguai, só tem a ganhar com isso, abrindo as fronteiras para o transporte, que aí o turismo vem junto. E isso gera uma gama de empregos imensurável, né? Se você contar, por exemplo, quanto mais transporte internacional nós temos, são mais postos de gasolina, mais hotéis, mais restaurantes, mais borracharias, mais concessionários, mais autopeças e tal. E quando você vai para o turismo, aumenta ainda mais esse círculo todo, né? Então, e com nível de emprego mais elevado também, né? O pessoal, para receber um turista internacional, tem que estar mais bem preparado para isso. E as nossas autoridades têm que saber, têm que ouvir as nossas reclamações quanto a esse quesito, e eu tenho a impressão que nós vamos chegar lá e um dia a gente consegue convencê-los de que eles têm que têm que investir mais nessa área. Por exemplo, você estava falando agora... o governo federal está asfaltando a rodovia Rio Verde a Aquidauana, né? Isso vai abrir um corredor também de exportação de produtos, principalmente do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, estou dizendo, que pega aí de Rondonópolis para o sul, vai abrir um corredor de exportação. E Corumbá tem que estar preparado para isso. E assim, além de um corredor de exportação, a própria ureia vai chegar com um preço mais barato para esse produtor de Rondonópolis. É isso aí. Então, assim, é uma via de mão dupla. Mas e aí? E a infraestrutura logística? Acabamos de falar isso. Então, é nosso dever também alertar as autoridades para isso, né? Exato, a gente volta nesse assunto de que não adianta a gente tentar crescer o nosso movimento se a gente não tem estrutura logística. Nós precisamos urgentemente melhorar a estrutura logística de Corumbá. Nós precisamos criar esses corredores. Em Corumbá não tem um anel viário, em Corumbá tem um contorno viário. Né? Que hoje esse contorno viário está lotado de casas. Justamente estão sendo construídas casas populares ao lado desse contorno viário. Isso é ruim, viu, Júnior?
Então, é muito ruim. Isso é ruim. Né? Então, Isso nós já sabemos o resultado disso no futuro, né? Inclusive com prostituição, uma série de coisas. Novamente, as autoridades estão omissas quanto a isso, né? Então, é isso que eu digo. Então, a gente precisa, o governo federal, junto com o governo estadual, junto com o governo municipal, eles precisam estabelecer metas para Corumbá. Eles precisam fazer isso. A gente faz o nosso papel, mas o nosso papel é limitado. A gente reclama, a gente fala, mas assim, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal têm que conversar para poder estabelecer metas para Corumbá. Porque assim, eu vou dizer 15 anos para cá, Cláudio, de 15 anos para cá, o nosso movimento aumentou em 100%. Em 100%. Que bom, né, Júnior? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque são mais empresas na cidade, é mais caminhão que está lá, é como você disse, é geração de emprego. Tem mais borracheiro, tem mais tia, que a tia que vende suco, ela vai vender mais suco, a tia do salgado, e aquilo cresce. É mais emprego nas transportadoras, é mais emprego para os despachantes, é mais emprego para as exportadoras. Porque quando eu falo do transporte internacional, eu não gosto de dizer só transporte internacional, eu gosto de dizer do comércio exterior, porque existe uma gama de pessoas e produtos e serviços atrás do transporte. Atrás não, juntos do transporte, melhor dizendo. Eles estão juntos, porque o transporte internacional não faz nada sozinho. Ele precisa do despachante, ele precisa da exportadora de Corumbá, ele precisa do Porto Seco da Gesa, e o Porto Seco da Gesa precisa ter gente para poder trabalhar ali. Então a gente precisa disso. Precisa urgentemente melhorar a nossa estrutura logística da cidade. Com certeza. E se Deus quiser, com nossa perseverança, né, Júnior, junto às nossas autoridades, tanto federal como estadual, nós vamos conseguir isso. Júnior, estamos caminhando para o final da nossa reuniãozinha. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora, é o seguinte, você tem pintado o cabelo aonde? Porque nós estamos com o cabelo muito parecido, e onde você tem a mesma camiseta, mesmo cabelo. Coisa que hoje foi combinado, Júnior, não, vamos esclarecer isso para o nosso público, né? Na verdade, quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou mais parecido, né, com o Cláudio, né? Na verdade, eu não tenho cabelo branco, né? Eu pintei, né? Eu também estou pintando o meu. Eu fiz luzes lá em Corumbá, né? Então eu falei assim, vou até de preto para poder parecer um pouco com ele lá, né? Júnior, você sabe o 7log MS é uma luta nossa também, você tem participado disso, a criação da nossa federação do transporte dentro do Mato Grosso do Sul e juntamente com o estado do Mato Grosso também. Já está na fase final, nós temos o Dorival, nosso secretário, que ele tem lutado muito quanto a isso, é uma burocracia enorme, já fazem 3, 4 anos que ele tem brigado com esse assunto. Mas, enfim, está na reta final e eu acredito que até março isso deve estar pronto, Júnior. A federação, a documentação toda da federação, nós vamos criar, então, a federação do nosso segmento, o transporte rodoviário de cargas, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. E aí vai aumentar ainda muito mais a nossa representatividade. Evidentemente que o 7log Pantanal vai estar dentro dessa federação, junto conosco, desde o início, desde a criação dos primeiros documentos do 7log Pantanal para a criação do sindicato, nós já estávamos vislumbrando isso no futuro. Não esperávamos que fosse demorar tanto, né, Júnior? Mas está para acontecer. Como que você vê a criação dessa federação? Você acredita que isso também vai ser muito importante para a região que você representa hoje? Cláudio, antes de falar de federação, eu queria, não vou dizer mandar um recado, eu queria pedir um favor. Por onde que é? Para aqui, ó. Vou pedir um favor. Governador, prefeito de Corumbá, por favor, nós precisamos do terreno para doação para o SESC Senat. Isso vai ser um ganho imensurável para a nossa cidade. Vamos lá, governador. Eu estou esperando. Por favor, coloque o pessoal para trabalhar. Eu preciso da doação desse terreno. Já existem recursos aprovados para construir o SESC Senat em Corumbá. O sindicato está junto. Prefeito, vamos lá? Estou esperando, hein? Agora vamos lá. Vou te falar muito agora, bem. Assim. Porque assim... É para isso que serve o canal, Júnior. Exato. Então, assim, porque o que acontece? Existe um terreno
que a prefeitura vai fazer a doação, mas aí esse terreno ainda estava em nome do Estado, que foi quando o Estado doou o terreno para construir um colégio Gabriel Vandone de Barros há 25 anos atrás, mais ou menos. E esse terreno vai ser doado para o SESC Senat. Então, assim, só que aí tinha dívidas do terreno, e aí ninguém sabia quem pagava a dívida do terreno. Aí o sindicato foi lá e pagou a dívida do terreno. E aí tinha algumas guias que faltavam e o sindicato foi lá e pagou. Porque é interesse do sindicato, é nosso interesse. É nosso interesse. É nosso interesse, Cláudio, que os nossos funcionários tenham atendimento. É nosso interesse que lá em Corumbá tenha a qualificação para a nossa mão de obra. Nós precisamos disso. Hoje, se eu quiser fazer... E a função do SESC Senat é essa, viu, então, Júnior? Hoje, se eu quiser... Qualificar nosso trabalhador. Hoje, se eu quiser fazer um curso de empilhadeira, ou qualificar um funcionário, ou requalificar um funcionário para trabalhar com empilhadeira, que ele precisa ser certificado, eu tenho que vir a Campo Grande. Que absurdo, hein? Você já pensou? Eu tenho que mandar um funcionário de Corumbá a 450 quilômetros para fazer um curso de empilhadeira? Não tem como, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa do SESC Senat em Corumbá. Já existe o terreno, já existe recurso, mas a gente precisa quebrar esses entraves que está entre a prefeitura e o Estado, que é documento que vai para um lado, é documento que vai para o outro, agora parece que já está no cartório esse documento, mas não anda o negócio. Não anda. Então, assim, a gente precisa de vontade política para poder destravar isso aí e ir para frente. A gente precisa disso. Porque daqui a pouco o SESC Senat vai falar, olha, a gente volta daqui 10 anos. Já foi. Perdemos. Então, nós estamos com vocês nessa luta, Júnior. Pode contar com o Setlog mesmo. Sabe? Então, assim, a gente Pode precisa disso. A gente precisa disso. E com a questão da federação. Desde o começo da criação do nosso sindicato, a gente já se ventilava a criação da federação. E que eu acho que vai ser muito importante para o transporte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Eu acho que a gente vai ter um ganho de abertura com o governo muito grande nesse sentido. Sabe, uma federação, ela tem uma representação muito grande para a nossa classe. E Mato Grosso do Sul, um estado do nosso tamanho, com a quantidade de transportadoras que nós temos, não ter uma federação, a gente precisava disso, né? O estado precisava. As transportadoras precisavam dessa representação. A gente não podia depender mais de um outro estado. Eu acho que isso é muito importante, a criação da federação para Mato Grosso do Sul e para a parte do Mato Grosso. Que bom, Júnior. É uma longa caminhada e vocês estiveram junto conosco desde o início e vocês vão ter uma cadeira especial dentro da nossa federação, pode contar com isso. Até porque a região de Corumbá, toda aquela região do Pantanal é muito forte e está se tornando cada vez mais forte economicamente dentro do Mato Grosso do Sul e dentro do Brasil. Volto a dizer, precisamos melhorar bastante esses canais de exportação que nós temos e de importação, e Corumbá, Porto Murtinho e Ponta Porã são as 3 entradas principais que nós temos de mercadorias vindas do exterior, como também de exportação. Nossas autoridades têm que olhar isso com outros olhos, vou repetir isso, e vai ser nossa briga constante, Júnior, junto com vocês, para que cada vez isso se melhore ainda mais. Quero agradecer muito sua presença aqui, Júnior. Estou muito feliz de que tu esteja aqui conosco. Eu sei que sair de Corumbá e vir para cá é difícil também. Você tem seus negócios, tem seus afazeres, suas obrigações. Mas, enfim, quero agradecer muito sua presença e deixo com você o microfone para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer de novo o convite, né, para poder estar participando aqui desse bate-papo, trazendo um pouquinho, né, do que é a nossa fronteira, das problemáticas que a gente tem. Eu acho muito importante esse tipo de trabalho que está sendo feito agora, porque assim, tudo que vem para somar, tudo que vem para poder chamar o governo para conversar, para poder debater, para a gente poder mostrar para eles, é que às vezes também eu não sei se falta vontade, é difícil entender, sabe? A gente como empresário, o nosso tempo é tão rápido, né, que a gente quando resolve fazer, não, a gente precisa fazer isso, vamos fazer, mas assim, a gente entende que o poder público tem um outro tempo, mas demora muito, e nesse tempo que demora muito, Mato Grosso do Sul está perdendo, né? Então, quer dizer, não é só o empresário que está perdendo,
Mato Grosso do Sul, o estado como um todo está perdendo. Porque são empresas que deixam de ser criadas, são fontes de trabalho que deixam de ser criadas, é dinheiro que deixa de entrar para o Estado, é imposto que deixa de ser pago para o Estado. Então eu acho que a gente precisa realmente trabalhar nisso. Eu agradeço de novo o convite e quando precisar é só chamar que a gente volta de novo. Júnior, e até a próxima. Quero agradecer a atenção de vocês também e próxima oportunidade estaremos todos juntos novamente. Grande abraço.